Oi, gente, tudo bem, pessoal do terceiro ano? Como é que vocês estão? Todos se cuidando, todos em paz, alguns gostando da nova forma de estudar, outros não tanto, enfim, é o que a gente tem, né? Então vamos que vamos. Para vocês se organizarem, a gente ainda tá na parte do estudo da célula, módulo 2. Esse módulo é super grande, a gente vai demorar mais um tempinho para terminar. Em compensação, o próximo módulo é mais rápido, tá? Hoje a gente vai estar na página 672, ok? A gente vai começar a estudar a parte do citoplasma, ok? Muito bem. Quando a gente fala em célula eucariótica, essa aqui é um típico exemplo de célula eucariótica, a gente consegue ver que o interior da célula, todo esse interior da célula, todo esse citoplasma, ele tem uma série de componentes, que são as organelas. Essa é a parte do citoplasma diferenciado. Hoje, agora, para começar, eu quero falar do citoplasma não diferenciado, que é esse líquido chamado de citosol e aloplasma. Esse líquido ele é super importante, ele tem uma grande quantidade de água, uma grande quantidade de moléculas orgânicas e inorgânicas, enfim, ele é um meio que possibilita a ocorrência das reações químicas. Dentro da célula, há uma série de reações químicas importantes. Vocês imaginam que a produção de proteína, a degradação da glicose, que a gente chama de glicólise, que é o primeiro passo aí para você futuramente ter ATP, é a quebra dessa glicose que acontece no próprio citosol. Então, as reações metabólicas, elas acontecem nesse ambiente aquoso. Esse ambiente aquoso, ele é super importante. Próximo da membrana, que é essa película que vocês estão vendo, branca, clarinha, né? Isso é uma célula, provavelmente, do intestino. Olha as microvelocidades lá na região apical. Lembra das microvelocidades que a gente falou na aula passada? Então, olhando para essa célula, a gente percebe que a gente pode dividir o citoplasma de várias maneiras. Uma das formas de dividi-lo é dizer que esse interior, nós temos nesse interior um citoplasma indiferenciado, que é o citosol, que é o hialoplasma. A gente tem o citoplasma diferenciado, que são as organelas, tá? Que a gente consegue ver. Eu tenho certeza que todo mundo está identificando as vermelhinhas aí, como mitocôndria, né? As bolinhas amarelas, provavelmente lisossomo ou peroxissomo. As bolinhas mais escuras, também vesículas, podem ser lisossomos ou peroxissomos. Os copinhos, centríolo, né? Em tom meio roxinho, próximo do núcleo, retículo rugoso. Embaixo, também com a mesma tonalidade, mas um pouquinho diferente, são vesículas mais tortinhas, o retículo liso, né? Em tom azulzinho aí o Golgi, certo? Mas chamando a atenção de vocês, olha a quantidade de fios que tem no interior dessa célula. Dá para ver, não dá uns filamentos? Esses filamentos, principalmente visível na parte apical, lá perto das microvelocidades, são filamentos de proteína que compõem o citoesqueleto, que a gente vai falar um pouquinho deles. Ultimamente o vestibular tem pedido bastante sobre o citoesqueleto, então vamos dar uma ênfase para eles, que é meio novidade para vocês, tá? Eu ainda queria colocar para vocês que eu estou mandando um vídeo, e esse vídeo fala um pouquinho dessa questão de nós termos assim diferenças de consistência nesse citosol. Próximo da membrana, ele é mais durinho, a gente diz que ele está no estado gel, mais duro, tem mais citoesqueleto. E no lado mais interno do citosol é um lado mais sol, um lado mais fluido, mas isso muda de acordo com a necessidade da célula, para ela fazer seus movimentos, né? Então vejam esse vídeo que vai ser importante, tá? Beleza até aqui? Joinha. Então olha só, vamos olhar com bastante atenção e observar 3 tipos de filamentos. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão acompanhar. O bem fininho, microfilamento, ele está ancorando as microvelocidades. Não deve ser nada fácil, minha gente, se uma microvelocidade ficar
uma projeção da membrana, essa projeção tem que ter uma sustentação. Essa ancoragem são esses filamentos de sustentação, bem fininho, que a gente chama de microfilamento. Notem que tem um outro filamento chamado intermediário, na cor clarinha, tá? A seta está apontando. E um mais grossinho chamado de microtúbulo. Então, imagine que o interior da célula, ele é todo preenchido por esses filamentos de sustentação. Esses filamentos servem para ancorar as organelas, servem de apoio para as organelas poderem transitar de um lado para o outro. Então, são de extrema importância para a célula poder manter aí seu fluxo, né, de reações químicas e fazer o deslocamento necessário. Muito bem. Dá uma olhada aqui. Olha só. Microfilamento. Tomei um pouquinho de água. São essas estruturas que parecem duas cordinhas enroladas, tudo bem? Cada bolinha amarela dessa é uma proteína chamada actina. Então, o microfilamento, ele é o fio mais fino do citoesqueleto. Nós já vimos que ele ancora as microvilosidades, que ele está bem próximo da membrana, ele dá essa sustentação para a membrana. Ele é formado basicamente de proteína actina. Então, as proteínas de actina globular, que são essas bolinhas, vão se unindo, formando duas fitas entrelaçadas, como o slide mostra, formando o que a gente chama de actina G, né? Actina F, actina formando uma fibra. Essas duas fibras entrelaçadas formam aí um microfilamento. No meio, a gente tem o filamento intermediário. No filamento intermediário, a espessura dele é mais grossa. Tem várias proteínas, como exemplo de filamento intermediário, desmina, vimentina. A mais importante, a mais conhecida da gente é a queratina, né? Nós temos bastante queratina na pele, né? No cabelo. É uma proteína de proteção. As células da epiderme, elas ficam tão cheias de queratina que praticamente elas morrem e formam essa película queratinizada de proteção para a gente, tá? Aí na última imagem a gente tem um microtúbulo. O microtúbulo ele tem uma espessura maior. Então veja, microfilamento mais fino, filamento intermediário médio, né? E o microtúbulo mais grossinho. O microtúbulo ele é formado basicamente por proteína chamada tubulina. Então nós temos aí a associação de vários fiozinhos. Então a gente tem cor diferente porque são tubulinas diferentes. É um tipo chamado alfa e um tipo chamado beta. Então vai formar um cilindrozinho de 13 cordõezinhos que compõe um fio de microtúbulo. Esse microtúbulo, gente, é aquele que se forma na hora da fibra, na hora de formar a divisão celular. Aqueles fios que saem em direção ao meio da célula, aqueles fios que partem de centríolo a centríolo, são todos filamentos formados por microtúbulo. Então, o microtúbulo tem um papel super mega pau importante na hora da divisão celular, tá? E não esquecer também que a gente vai falar dele porque o cílio e o flagelo são estruturas microtubulares, ok? O centríolo é formado por microtúbulo. Então, o microtúbulo ele serve para formar o centríolo, para formar o cílio, para formar o flagelo. Bom, olha só que imagem bonita essa daqui. Veja, filamentos de actina, aqueles que eu falei para você que está dando sustentação para a membrana. Olha lá as microvilosidades, toda preenchida com essa tonalidade rosinha, né? Veja o lado externo do citoplasma, esse lado próximo da membrana, esse lado mais denso, mais gel, cheio de microfilamento, tudo bem? No outro extremo, filamento intermediário. Olha os filamentos intermediários aí, fazendo uma rede de sustentação no interior da célula, tá? Tudo bem? Nota a espessura dele, não tão fino quanto o filamento de actina, mas menos, né? Mais fino do que o microtúbulo. O microtúbulo é o mais grossinho de todos, que está aqui no meio do slide.
Então, aqui ele está próximo, o microtúbulo próximo do núcleo, mostrando aí que ele vai formar as fibras do fuso, tá? Tudo bem até aqui? Legal. Bom, a primeira estrutura, a primeira organela formada por microtúbulo, que vale a pena a gente falar, são os centríolos, aqueles 2 cilindros que aparecem na célula de uma forma próxima ao núcleo, típico das células eucarióticas. As células animais, né, têm centríolos, as gimnospermas, as briófitas, as pteridófitas têm centríolo, né, as angiospermas não, tudo bem? Então, esses 2 cilindros que aparecem, um perpendicular ao outro, próximo ao núcleo, são muito importantes para as células que vão formar o seu cílio, o seu flagelo, dependem do centríolo. As células, durante a divisão, esses centríolos, eles vão se duplicar e a partir desse posicionamento dele, vai ter um centro formador de microtúbulo para formar as fibras do fuso, aqueles fios de sustentação, tá? Então, quando pensamos em centríolo, vamos pensar então que ele vai ajudar na divisão celular, formando a fibra do fuso, vai formar o cílio, vai formar o flagelo, e são estruturas o quê? São cilindros formados por microtúbulo. Lembra do microtúbulo do slide passado? Ok, então vamos lá. Olha lá, os 2 cilindros, um perpendicular ao outro, aí compondo os centríolos, tá? Tudo bem? Agora, olhando ele por dentro, olha lá que belezinha, olhando ele por dentro. 27 microtúbulos dispostos em 9 trincas, ok? Vejam, cada caninho desse é um microtúbulo, é aquele que a gente mostrou lá, junto com a imagem do filamento de actina, do filamento intermediário. Então, imagina que esse caninho aí é cheio de tubulina, tá? Tubulina, alfa, beta, são 13 cordõezinhos de proteína para formar um caninho desse. Então, esse posicionamento de 27, 9 trincas formam um centríolo, né? Nós temos aí, na célula, um perpendicular ao outro. A gente diz que isso é um diplossomo, essa organização. Olha lá que bonitinho agora. A origem de um cílio ou de um flagelo. A diferença entre o cílio e o flagelo está no tamanho e na quantidade, né? O flagelo é maior, o cílio menor, o flagelo tem um pequeno número, o cílio tem uma quantidade grande nas células que apresentam. Olhem a base, exatamente aonde está saindo essa estrutura. Se vocês olharem a base, que está chamado de corpúsculo basal, a gente chama de cinetossomo, corpúsculo basal, é a região centriolar, é um centríolo lá, são as trinquinhas. Tenho certeza que vocês estão enxergando lá, corpúsculo basal, as trinquinhas. Agora, a projeção, já formando o cílio ou flagelo, que a gente vê nesse corte, a gente não tem mais as trincas, a gente tem as duplinhas. Então, são 9 duplas de microtúbulo e 2 no centro. Isso vai formar a estrutura tanto do cílio quanto a do flagelo. Ok? Beleza? Muito bem. Bom, lembra que o espermatozoide tem flagelo, várias algas, vários protistas têm flagelo, né? Nós temos também um monte de protozoário que utiliza os cílios como movimento como mecanismo de movimentação. Nós temos no nosso corpo células ciliadas, como as células da traqueia, enfim. Isso aqui é uma micrografia eletrônica, microscópio eletrônico. Então, acompanha que dá para ver certinho um corte transversal. Lembra que corte transversal é cortar uma cenoura em rodelinha. Eu estou olhando a rodelinha, tá? Então, vejo, olhando no interior da rodelinha, eu consigo ver perfeitamente os caninhos. Então, se eu tenho microtúbulos aos pares e 2 isolados no centro, essa é uma estrutura do cílio, uma estrutura do flagelo. Agora, um corte longitudinal. Eu estou vendo agora um corte da cenoura cortada no eixo maior dela, comprida. Olha os caninhos lá dentro. E notem que a membrana plasmática,
A membrana celular, ela reveste, ela está por fora. Então, quando você pensa numa célula flagelada, tipo espermatozoide, o flagelo dele, toda aquela estrutura, aquela haste que a gente chama de flagelo, toda ela por fora é revestida pela membrana celular, tá? Tudo bem? Legal. Olha que bonitinho, uma célula cheia de flagelos, comprido, uma quantidade relativamente pequena. Agnes, quanto? É realmente bastante flagelo aí, tá? Mas comparativo ao número de cílios ainda é pequeno. Se pegar, por exemplo, um paramécio, nossa, não dá nem para você contar numa pequena porção da membrana o número de cílios. Aqui eu tô vendo, consigo contar, e são longos, né? Então, essa é a estrutura aí do flagelo. Muito bem. Olha lá que bonitinho, um flagelo, também num corte longitudinal, tá? Então, estruturas flagelar, ciliar, são estruturas formadas por microtúbulo. Olha, eu optei deixar essa parte de núcleo depois que a gente terminar a parte de organela. Essa parte do núcleo interfásico carioteca está na página 674 da apostila, tá? A gente vai pular essa parte e vai passar para a página ainda da apostila que vai falar das organelas membranosas. E aí na aula que vem a gente volta a falar dessa parte de núcleo. Eu achei mais didático a gente agora tá falando da parte das organelas. Vamos terminar as organelas agora e depois, na próxima gravação, eu falo para vocês do núcleo. Fechou? Legal. Então, vamos falar, então, aqui dessa parte das organelas membranosas. Estou na página 686 da apostila. Tudo bem? Bom, então agora vamos falar das biomembranas, das membranas internas que a gente tem. Nós temos uma quantidade muito grande de membranas no interior da célula. Nessa imagem a gente vê, olha lá, os retículos endoplasmáticos, ok? E o complexo de Golgi, ou aparelho golgiense, como atualmente alguns preferem chamar. Em cima um esquema, embaixo uma micrografia eletrônica. Então, em verdinho, eu estou vendo o retículo endoplasmático, embaixo uma micrografia dele, mostrando esse retículo pela presença desses grãozinhos que a gente está vendo, essas pequenas bolinhas. Olha lá, dá para ver perfeitamente umas pintinhas pretas, né? Ok? Embaixo do retículo endoplasmático, tá? Micrografia. Inclusive essa parte que tem no cantinho esquerdo é o núcleo. Ele está em continuidade aí com o núcleo, com a carioteca. Já o aparelho de Golgi, nesse tom vermelho no esquema, são essas vesículas aí, essas vesículas achatadas que a gente tem, tá? Tudo bem? Bom, há um tempo atrás saiu uma reportagem falando que tinha observado no interior do núcleo uma estrutura muito parecida com o retículo endoplasmático, chamado retículo nucleoplasmático. E ficou na literatura esses trabalhos mostrando que o núcleo pode ter alguma participação também em algum metabolismo relacionado com as funções do retículo endoplasmático, que a gente vai ver quais são agora, tá? Muito bem. Bom, qual a diferença entre o retículo endoplasmático? Se eu pensar, o rugoso granular, representado pela sigla RR, rugoso, RG, granular, ele sempre vai ter ribossomos presos na sua membrana. Então, nunca esquecer que a função desse retículo é fazer síntese de proteína, mas não é qualquer proteína, são proteínas específicas. As proteínas que são produzidas nesse retículo são proteínas que vão ser exportadas, proteínas de secreção, que vão ser lançadas para fora da célula, ou as proteínas de membrana também. Tem uma exceção, as proteínas presentes dentro do lisossomo também são fabricadas aí, no retículo endoplasmático rugoso, ok?
diferentemente das proteínas que são fabricadas no ribossomo livre. As proteínas fabricadas no ribossomo livre são proteínas que vão ficar na própria célula, que vão compor as organelas ou que vão participar dos processos de duplicação do DNA, de produção de RNA. Então, há uma diferença e a gente vai ver depois como é que uma proteína sabe que ela vai ficar livre no citosol ou é uma proteína que vai ter que ser trabalhada dentro do retículo endoplasmático. Vamos ver daqui a pouquinho, tá? Bom, o retículo liso, né, REL, liso, ou agranular, RA, não apresenta ribossomo na sua membrana. Os dois retículos, eles se comunicam e servem como um mecanismo de transporte super importante para substâncias dentro da célula. Isso é super importante. Agora, comparando os dois, nunca esquecer que o rugoso faz produção de proteína, só ele, o liso não, mas o liso faz produção de lipídios, tá? Então, diferentes tipos de lipídios, hormônios, colesterol, lecitina, são produzidos no interior do retículo endoplasmático liso. Um papel super importante também do liso é a parte de desintoxicação. O fígado, por exemplo, a célula hepática, tem uma grande quantidade de retículo liso. Por quê? Porque as enzimas presentes no processo de desintoxicação estão presentes no retículo endoplasmático liso. Na célula vegetal, o retículo liso também ajuda no armazenamento de água, no armazenamento de sais, ok? Inclusive, a formação dos vacúolos tem a ver aí com o retículo endoplasmático liso. O retículo liso ele é tão importante no armazenamento de cálcio que nas células musculares estriadas, né, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Tamanha a importância dele na função aí de armazenamento de cálcio, ok? Muito bem. Resumindo, rugoso apresenta ribossomo, o liso sem ribossomo. Função: síntese proteica para o rugoso, produção de lipídio, desintoxicação, armazenamento de cálcio para o liso. Função comum aos dois: transporte intracelular das substâncias produzidas pela célula. Tá? Tudo bem? Legal. Bom, dá uma olhadinha na diferença na estrutura do rugoso e do liso. O rugoso, eles são vesículas que se comunicam, há uma continuidade delas com a carioteca, há a presença dos ribossomos e são vesículas, são canais bem organizados, tem um aspecto meio que paralelo. Já o liso não, são canais tortuosos. Depois eu vou mostrar uma imagem que está super bonita para vocês na apostila de vocês. Olha aqui, olha os ribossomos e aqui falando o lúmen do retículo rugoso. Lúmen quer dizer o interior, é a região interna desses sáculos que compõem o retículo endoplasmático rugoso. Micrografia eletrônica. Tá bonita essa, hein? Ó, dá para ver direitinho. O núcleo, o retículo rugoso próximo da carioteca. A gente diz até que a membrana da carioteca e o retículo rugoso tem a mesma estrutura. Né? Tudo bem? As mitocôndrias, que a gente vai falar delas mais tarde, grânulos de glicogênio, provavelmente isso daqui, provavelmente é uma célula de fígado, né? Célula de fígado guarda bastante glicogênio, é reservatório de energia da gente, né? Legal. Bom, o aparelho de Golgi. Eu acho até, vamos que vamos aqui, depois eu mostro na apostila para vocês verem algumas coisas bacanas também. O aparelho de Golgi, ele é formado por essas vesículas achatadas, empilhadas. Não há comunicação entre uma vesícula e outra. Então, o material que passa por esses canais, por essas vesículas achatadas, elas vão brotando de uma vesícula em direção à outra, até estarem prontas a serem liberadas. O Golgi, ele tem uma função extremamente importante no que diz respeito à modificação das substâncias. Então,
o rugoso faz proteína, manda para o Golgi. O Golgi vai processar, vai finalizar essa proteína. Uma das finalizações que o Golgi costuma fazer com muita propriedade é a glicosilação. Ele coloca açúcares que ele produz na proteína para transformar essa proteína, por exemplo, numa glicoproteína. A mesma coisa pode acontecer com o lipídio. O lipídio também proveniente do retículo liso chega até o Golgi e vai ser modificado aí, vai ser terminado. Pode também receber glicídios, também sofrendo reações de glicosilação, para se transformar, por exemplo, num glicolipídio. Lembra que glicoproteína e glicolipídio são as estruturas que formam o glicocálix? Então, são produzidos por essas organelas que eu acabei de falar. A parte proteica no retículo rugoso, a finalização no Golgi, a liberação dessas vesículas, depois de prontinha, são agregadas, são fundidas na membrana, despeja-se o conteúdo lá, para nós termos a presença das glicoproteínas. Idem aos glicolipídios, com a diferença que o lipídio é formado no liso, é encaminhado para o Golgi. O Golgi faz toda essa modificação, acrescenta esses açúcares que ele produz e encaminha uma vesícula até a membrana. A gente costuma dizer que o Golgi ele tem uma polaridade. Ele tem uma face cis, que é uma face que recebe esse material através do brotamento de vesículas. Então, vesículas brotam do retículo rugoso, brotam do retículo liso, chega até a primeira vesícula. Essa vesícula vai ter reações, vai passando através do brotamento dessas vesículas para os outros sacros, até estar prontinha e vai ser eliminada pela face trans ou face de maturação. Tá? Normalmente, nas células animais, o Golgi ele está próximo do núcleo. Tá? Nas células vegetais, ele costuma ter uma distribuição mais separada, são várias pilhas separadas, a gente chama cada pilha de dictiossoma. Na célula animal, geralmente eles ficam mais centrados, próximo do núcleo. Bom, dentre as funções que o Golgi apresenta, a função mais importante dele é de transformação. É normal, o professor dá ênfase à questão do armazenamento, mas o Golgi ele não armazena, ele simplesmente recebe para modificar. Então, a principal função do aparelho de Golgi é esse processo que ele tem, por conta de ter uma série de enzimas para fazer diferentes funções, de acetilar, de metilar, de glicosilar. Ele consegue deixar a substância prontinha, madurinha, pronta para ter a sua função. Inclusive, tomar uma água aqui, moçada. Inclusive, ele dá para a vesícula que sai do seu lado trans, ele dá um endereço. A vesícula sabe exatamente para onde que ela vai. Tá? Então, a gente costuma dizer que o Golgi é como se fosse um correio da célula. Ele é extremamente importante porque ele recebe, ele transforma, ele deixa a substância prontinha, ele empacota e remessa a substância para um destino extremamente correto, como se fosse um endereço. Vai para a membrana, vai com o receptor de membrana. Então, ela sabe para onde que essa substância vai. Tá? As células que fazem secreção, se a gente pensar, por exemplo, nas células do ácido pancreático, né, que vai secretar as enzimas digestivas, todo esse processo de secreção celular acontece. As enzimas digestivas são fabricadas no retículo, enzimas são proteínas, via de regra, né, com rara exceção, são encaminhadas para o Golgi encaminha em direção à luz para ser liberada posteriormente lá no intestino. Então, são as secreções do ácido pancreático. Então, as células que fazem secreção têm uma grande quantidade de complexo de Golgi. Ok? Bom, ainda com relação aí ao complexo de Golgi, eu acho que valeria a pena também a gente estar falando que quando a gente fala em célula vegetal, a gente não pode esquecer que a lamela média
ela é uma estrutura formada a partir do Golgi. Então, a primeira película que se forma quando a célula vai fazer a sua divisão, célula vegetal, é umas vesículas que se reúnem, cheias de pectato de cálcio e magnésio no meio da célula, que a gente chama de lamela média. O Golgi também é super importante para formar aquela estrutura que tem na cabeça do espermatozoide, chamado acrossomo, né? Então, o acrossomo do espermatozoide é uma estrutura extremamente importante para ajudar ele a penetrar no ovócito, né? E finalmente aí o lisossomo também é formado a partir do Golgi. Por falar nele, no lisossomo, eu queria que vocês dessem aí uma olhadinha nessa imagem, porque ela está super bonita e ela finaliza bem essa parte que eu estou falando para vocês dessa dinâmica da secreção celular que depende aí do Golgi e depende desse brotamento de vesículas que nós temos. Então, acompanha o retículo endoplasmático rugoso, esses canais paralelos que se comunicam, cheio de ribossomo, tá? Veja as vesículas que estão saindo do retículo, então carregadas de proteína, em direção ao Golgi. Então, estão chegando no Golgi, nesse lado cis, o Golgi está recebendo essas vesículas, acompanha então, são vesículas que estão saindo do retículo em direção ao Golgi. O Golgi recebendo esse material, ele vai processar esse material, acompanha as vesículas de transporte saindo de um sacro em direção ao outro, acompanha o sentido das setas, ela sai de um sacro em direção ao outro, não há comunicação entre essas vesículas ou entre esses canais, né? Quando eu falo vesícula, que é uma vesícula achatada, né? Então, esses canais vesiculares não se comunicam, diferente do retículo rugoso. E após fazer todo o processo de finalização da substância, a vesícula no outro extremo, pelo lado trans, vai ser liberada. Essa face é a face de maturação, a substância está pronta e aí ela vai seguir seu destino. É uma vesícula carregando uma glicoproteína, se funde na membrana, vai formar o glicocálix. É uma vesícula de secreção, levando um hormônio que vai ser lançado, manda essa vesícula de secreção para expelir esse material para fora. Então, essas são funções extremamente importantes do Golgi. Olha aí aquilo que eu falei para vocês. Em cima, a gente tem um corte aí mostrando o pâncreas produzindo as enzimas digestivas. Essas enzimas são produzidas no retículo, encaminhadas para o Golgi e exportadas através desses grãos de secreção. Esses grãos de secreção vão eliminar aí esse suco pancreático que vai despejar lá no intestino para ajudar no processo de digestão. Mesma coisa a gente tem embaixo em relação aí à participação do Golgi nas células que vão fazer a lubrificação aí da nossa traqueia. A gente tem a nossa traqueia, uma secreção, um muco polissacarídeo para ajudar nesse processo de proteção, né? As impurezas vão ficar retidas nesse muco. Então, essas células da traqueia são células que têm um Golgi bem desenvolvido e que vão fazer a secreção. Então, essas estruturas vesiculares amarelas que vocês estão vendo são estruturas cheias de muco, cheias de muco polissacarídeo que vai ajudar nessa lubrificação desse nosso trato respiratório, tá? Olha como o Golgi é importante. Eu sou apaixonada pelo Golgi. Eu fico meio dividida entre o Golgi e a mitocôndria, para ser bem sincera com vocês. Bom, então olha cá, resumindo, o Golgi armazena, eu colocaria armazena por último, tá? Mas que seja, o ensino médio adora colocar isso, secreta, modifica e direciona. Então, o Golgi, ele é um grande lapidador de uma substância. Tudo que chega nele vai ser modificado e direcionado com uma precisão ímpar. Além disso, ele vai formar o lisossomo, que é uma organela que tem enzimas digestivas. Então, a membrana do lisossomo vem do Golgi, as enzimas do retículo rugoso, mas a finalização da organela ocorre no Golgi. Então, é o Golgi que libera os lisossomos. E aí, a formação do acrossomo do espermatozoide.
tá? Aquela estrutura que tem na cabecinha do espermatozoide que vai ajudá-lo a digerir aí o ovócito. Olha que bonitinha a imagem do Golgi aí. Show de bola, né? A estrutura do Golgi. Mostrando aí as vesículas brotando dele, as vesículas chegando através do lado cis, que é o lado próximo do núcleo, chega. O lado próximo da membrana é o lado trans, é o lado que libera. Olha lá, lado cis, lado trans. Lado cis recebe, lado trans libera, tá? A proximidade dele com o retículo endoplasmático rugoso. Lado cis, próximo do retículo rugoso, vesícula chegando. E lado trans, próximo da membrana. Tudo bem? Legal. Olha uma micrografia belezinha do retículo. Retículo não, perdão, do Golgi, tá? Algumas cisternas. A gente vê algumas vesículas nessa micrografia, que provavelmente vieram do retículo rugoso, mas eu não estou vendo a estrutura do retículo rugoso do jeito que eu poderia afirmar que é ele. Mas estou vendo as cisternas, esses canais achatados aí, que representa aí o dictiossomo, né? Essa pilha de canais que a gente chama aí de dictiossomo, é o complexo de Golgi. Bom, vamos falar um pouquinho dos lisossomos. Os lisossomos são organelas bem eletrondensas, bem escurinhas. São organelas esféricas, tamanho é um tamanho variável, mas geralmente pequena. E nós temos aí essa organela como sendo um centro de digestão, um centro de degradação dentro da célula. Tipicamente a célula animal que tem lisossomo, tá? A célula vegetal a gente não diz que tem aí lisossomos. Quem faz o papel dessa digestão são as enzimas presentes no interior do vacúolo. Então, lisossomo é uma organela típica da célula animal. Bom, como a gente tem uma grande quantidade de enzimas hidrolíticas no interior dessa vesícula, tudo que a célula precisa degradar vai sofrer ação das enzimas presentes nessa vesícula. Então, eu tenho que imaginar que quando uma célula fagocita, ingere partículas grandes, geralmente sólidas, quando a célula pinocita, quando ela ingere partículas pequenas, geralmente líquidas, essas moléculas elas vão ter que ser degradadas. Quem faz a degradação são essas enzimas lisossomais, tá? Então, a gente vai ver que a organela ela vai se fundir com a vesícula que foi fagocitada, que foi pinocitada, tá? Mas muitas vezes também a célula vai gerir coisas da própria célula, coisas velhas. As organelas têm um tempo de vida muito menor do que a célula. Então, a gente vai ter diferentes funções aí, né? Vamos ver, muito bem. Só aí, ratificando, não esqueçam que as enzimas presentes no interior do lisossomo são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Essas enzimas, por meio de vesículas, são encaminhadas para o aparelho golgiense, esse AG, aparelho golgiense, que vai finalizar essas enzimas. Essa finalização é super linda, show de bola. Para vocês terem uma ideia, cada enzima lisossômica, ela recebe um fosfato numa determinada posição para ela saber que ela é uma enzima lisossômica. Então, dentro da célula, a sinalização é muito precisa, tá? Como é que a enzima sabe? Você é uma enzima lisossômica. Então, vai ter uma marcação. Geralmente, a presença de um fosfato numa determinada posição, de uma determinada estrutura dessa enzima, é uma marcação. E, finalmente, ela vai ser liberada quando ela estiver prontinha. Então, brota uma vesícula do Golgi, que passa agora a ser chamado de lisossomo. As enzimas presentes no lisossomo, elas ficam inativas. Ainda bem, porque senão ela ia digerir tudo que tem dentro da célula, né? Inclusive a membrana ia ser digerida, porque dentro do lisossomo a gente tem proteases, lipases, nucleases, tem enzima para tudo. Por que não digere a organela? Porque elas estão inativas. É necessário que haja uma mudança de pH para elas entrarem em atividade. Então, essas enzimas só trabalham em pH ácido.
Então, a célula, ela sinaliza a hora que alguma coisa vai ser degradada. Há uma mudança nessa situação de pH, naquilo que vai ser degradado, na junção do lisossomo com aquilo que vai ser degradado, para poder acidificar e mostrar que as enzimas agora vão ter aí a sua atuação garantida. Bom, voltando, eu falei para vocês que a gente pode digerir coisas que a célula recebe por fagocitose ou por pinocitose. Essa digestão intracelular ela é super importante, porque as coisas que são fagocitadas ou pinocitadas têm que ser digeridas, ok? A célula também consegue muitas vezes reaproveitar um material. Então, você imagina uma organela que está sem função, está ocupando espaço, digere e esse material serve para fazer uma nova. Então, é uma renovação de organelas. A gente diz que é uma função autofágica, super importante, tá? A gente ainda pode pensar que o lisossomo também consegue fazer autólise, quando ele consegue digerir a célula inteira. Geralmente isso é um processo patológico que acontece nas doenças, que não é nada salutar, nada positivo. Se a gente pensar algumas doenças, como a silicose, que é a ingestão de pó de sílica, trabalhador de mina, pedreira, ele começa a ter as células do seu pulmão sendo destruídas, porque os lisossomos acabam se rompendo e acabam digerindo, e a pessoa acaba perdendo aí a capacidade pulmonar. Olha que show de bola esse slide. Acompanha então, tá fagocitando um determinado material ou pinocitando um determinado material, pinocitose e fagocitose. Lembra que isso é só um esquema, tá, gente? Os esquemas nunca têm precisão. Então, mostrando aí que está invaginando, está fazendo a formação aí de um pinossomo, partículas pequenas, partículas líquidas, e a fagocitose mostrando aí que partículas grandes estão entrando na célula. Geralmente na fagocitose a gente tem dobramento, né, como se fosse um cálice, uma evaginação, que não ficou muito claro aí nessa imagem. Enfim, seja o pinossomo ou seja o fagossomo, essas vesículas elas vão ter que se unir com o lisossomo. Então, notem os lisossomos agora se unindo com aquilo que entrou para formar o vacúolo digestivo. Então, o que é o vacúolo digestivo? Nada mais, nada menos do que o encontro das enzimas hidrolíticas presentes no lisossomo com aquele material que vai ser digerido, tá? Então, a gente diz que é uma digestão intracelular, é aquilo que foi fagocitado, é aquilo que foi pinocitado, que agora vai sofrer digestão. O que for bom, a célula aproveita. O que não for bom, fica retido aí, e esse material pode ser eliminado aí por exocitose. Na mesma imagem, a gente tem aí um vacúolo autofágico. O que seria esse vacúolo autofágico? A gente está vendo que o lisossomo, ele se fundiu e está dentro, tem uma estrutura no interior do vacúolo, que eu não consigo ver o que é, mas é alguma coisa velha, alguma organela, algum resíduo de organela, ou alguma organela que perdeu a sua função, que vai ser agora degradado, tá? Então, show de bola o lisossomo, hein? Então, veja. Extremamente importante para fazer essa parte de degradação, tá? Alguns livros mencionam, às vezes alguns vestibulares perguntam qual que é a diferença do lisossomo primário e o secundário. O primário é aquele que acabou de estar produzido, ele não digeriu nada ainda, tá? Ele não exerceu o seu papel ainda, ele não se uniu com nada ainda. E o secundário nada mais é do que o vacúolo digestivo, ou seja, é aquele que está degradando. Então, é a união da vesícula que entrou, né, por fagocitose ou pinocitose, com as enzimas hidrolíticas. A gente chama de lisossomo secundário ou vacúolo digestivo, tá? Tudo bem? Não esquecer que os restos, aquilo que não for aproveitado pela célula, vai ser eliminado por um processo chamado de plasmocitose, quando for um material de dejeto, ou se for um material adequado, que ainda possa ser, eu não diria nem um material adequado, vamos corrigir isso. Se for um material útil, é reaproveitado, é reabsorvido, e aquilo que for resistente à ação das enzimas, que vai ser eliminado, ele vai ser eliminado por um processo de exocitose, e que nesse caso, por ser resíduo, é costume chamar de plasmocitose,
tá? Tudo bem? As células nossas nervosas e as células nossas cardíacas, elas têm um corpo residual que quanto mais velha for a célula do coração e a célula nervosa, maior a quantidade desses grãozinhos, desses resíduos. São resíduos de gordura, resíduos de lipídio, que a gente chama de lipofucsina. Em preparações histológicas é super bonitinho observar, tá? Então, resumindo aí, essa organela faz quebra, faz digestão dentro da célula, tá? As substâncias vão ser degradadas, membrana dele formada pelo Golgi, as enzimas dele formada pelo retículo rugoso, ok? Olha lá que bonitinho as vesículas, mostrando aí o tamanho variável, todas as bolinhas aí representadas em amarelo, representaria aí os lisossomos, tudo bem? Então, uma organela extremamente importante e que futuramente, para quem for para essa área aí das biológicas, vai estudar aí algumas doenças, são chamadas doenças de armazenamento, são doenças em que há alguma falha em alguma dessas enzimas presentes no lisossomo e por conta disso o paciente começa a ter depósito de um determinado produto que deixa de ser armazenado. Então existem algumas doenças, algumas mucopolissacaridoses, algumas doenças de armazenamento que compromete bastante a qualidade de vida do paciente por conta de falhas, então erros do metabolismo aí que futuramente vocês vão estudar quem for para essa área. Lembra que eu falei no início que são vesículas bem escuras, bem eletrondensas? Aí uma micrografia eletrônica mostrando como é que a gente vê na microscopia eletrônica os lisossomos, tá? Beleza? Muito bem. Lisossomo primário e lisossomo secundário. Nota a diferença do primário para o secundário. O que é mais importante aqui é guardar o aspecto eletrondenso, não está tão bonito nessa imagem, mas mais para vocês observarem que no secundário você tem no interior a vesícula com outro tipo de material, porque está tendo já o processo de digestão. Tá? Muito bem. Outra organela não menos importante é o peroxissomo. O peroxissomo é uma organela de ocorrência geral, animal, vegetal. É uma organela extremamente importante que tem uma semelhança com o lisossomo. São esféricos também, tá? Tem uma membrana envolvendo, uma organela membranosa também. Só que, diferentemente do lisossomo, ela não é proveniente, né, do Golgi. Ela não tem nada a ver com Golgi. Nadinha, tá? As enzimas oxidativas que estão presentes no Golgi, as enzimas oxidativas que estão presentes no peroxissomo, elas são colocadas dentro da vesícula sem passar pelo Golgi. Então, nesse caso, são bolsinhas que têm moléculas de receptor para essas enzimas. Essas bolsinhas que eu estou me referindo, elas vêm do retículo liso, tá? Então, tem uma origem completamente diferente do lisossomo, mas tem uma função similar, porque afinal de contas é uma organela que também tem enzimas que vão ajudar na degradação de algumas substâncias. A gente tem bastante peroxissomo no fígado, nos rins, mas ela é de ocorrência geral, então protozoário, alga, planta apresentam peroxissomo. Uma das funções super importantes desse peroxissomo, deu uma desconfigurada na reação aqui, tá? Onde vocês estão vendo esses retângulozinhos aí representam seta, tá bom? Em relação aí aos peroxissomos, ele tem uma função super importante no que diz respeito a degradar, por exemplo, gordura, degradar aminoácido. Ele também faz um papel muito importante que é transferir hidrogênios para se associar com oxigênio. Então, ele acaba formando peróxido de hidrogênio no interior das suas vesículas. E como enzima marcadora dele, como enzima extremamente frequente do peroxissomo, é a catalase. Então, essa própria catalase presente no interior da vesícula já converte esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, veja, ele forma uma substância tóxica e já degrada essa substância tóxica, formando água e oxigênio.
Então, é extremamente importante. Ele também, junto com o retículo liso, ele tem um papel muito importante na questão aí da desintoxicação. Várias enzimas presentes no seu interior são importantes aí para o processo de desintoxicação, tá? Aqui mostrando 3 peroxissomos. Esse material mais escuro que a gente está vendo nas 2 vesículas de cima são cristais, às vezes de catalase, que é a enzima mais frequente no peroxissomo. Olhando as estruturas, lembra do lisossomo, né? São vesículas de tamanho médio, ok? Muito bem. Olha lá, o peroxissomo mostrando um cristal próximo aí de um cloroplasto. Bem bonita essa micrografia, né? Na célula vegetal, é muito comum a gente ter um tipo de peroxissomo chamado glioxissomo. Esse glioxissomo, ele tem enzimas que vão permitir que os lipídios sejam convertidos em açúcar, né? Então, os lipídios que estão aí armazenados nessas sementes, principalmente sementes oleaginosas, elas conseguem ser convertidas aí em açúcar. Isso é bem interessante, tá? Tudo bem? Muito bem. Bom, para a gente aí dar uma finalizada nessa parte, já que está ficando bem pesada a aula, a célula vegetal, diferentemente das células animais, ela tem um vacúolo muito grande, né? A célula animal, ela pode ter o vacúolo digestivo, né? Mas uma função específica. Agora, esse vacúolo aí da célula vegetal, ele armazena uma série de substâncias, ele acumula água, está relacionado com o crescimento da célula, acumula sais, acumula pigmento, acumula enzimas para ajudar na digestão das substâncias, acumula substâncias tóxicas, enfim, tem uma série. Quando você pega, por exemplo, um fruto que está com aquele sabor de fruto verde, um caju, uma banana, que a gente fala que está amarrando, que está com a astringência, é tanino que está guardado no vacúolo e que ainda não foi degradado. Então, uma estrutura extremamente importante, típica da célula vegetal. Não esquecer que a gente tem também vacúolo, né, em protozoários, quando a gente fala aí nos vacúolos de equilíbrio osmótico, né, aquele vacúolo contrátil que vai tirando o excesso de sal e vai liberando. Outra organela, não menos importante e típica da célula vegetal, né? O cloroplasto, organela importantíssima para fazer aí a produção de alimento para o vegetal, né? A produção de glicose é produzida aí a partir de água, de sais minerais, sempre não esquecendo que utiliza energia solar, a necessidade de ter a energia para fazer a conversão dessas substâncias inorgânicas, água e sal mineral, em uma substância orgânica, que é a glicose, que é o alimento da planta, né? O cloroplasto está presente aí nos eucariotos, né? Nos vegetais, nas algas, extremamente importante. Não esquecer que quando você pega, por exemplo, uma alga azul, uma cianobactéria, ela não tem cloroplasto, mas ela faz fotossíntese porque ela tem os pigmentos a clorofila e os demais pigmentos que vão absorver a energia, mas essa estrutura chamada cloroplasto, cheia desses grãos que a gente chama aí, olha que bonita essa imagem, isso daqui é célula de aquário, aquela plantinha chamada elódia. Cada estrutura dessa é uma célula vegetal, dá para ver direitinho a parede celular, e as bolinhas verdes aí, o cloroplasto, né? Olha que bonitinho aí a presença do cloroplasto, cheio de vesículas que a gente chama de tilacoide, vesículas essas que guardam a clorofila, essa pilinha de tilacoide, a gente chama de granum, né? Ok? Não esquecer que essas organelas chamadas de cloroplasto são organelas que têm DNA próprio, são organelas que faz proteína para si. Lembrar da hipótese da endossimbiose, que um cloroplasto já foi uma cianobactéria que foi englobada por esse processo de fagocitose, né? E passou a viver aí com uma harmonia muito grande, permitindo que a célula conseguisse fazer um processo de geração de energia de uma substância orgânica.
As mitocôndrias é a nossa última organela para a gente falar aqui. São extremamente importantes, assim como as mitocôndrias têm seu DNA próprio. São organelas que lembram muito o cloroplasto, porque são duas membranas, apresenta ribossomo no seu interior, apresenta DNA próprio. Organela de extrema importância porque produz ATP, então a síntese do ATP é relevante para os processos celulares, o metabolismo celular depende dessa moeda energética, a respiração celular depende da oxidação de alimentos, então sempre a gente vai ter alguns eventos até chegar na produção de ATP. São esses 3 eventos: a glicólise, que é a quebra da glicose, que acontece no citosol, o ciclo de Krebs, que acontece no interior da mitocôndria, ok? E a cadeia respiratória, que vai acontecer na membrana interna, nas cristas mitocondriais. A mitocôndria, ela é toda pregueada, né? Ela tem 2 membranas. A membrana interna é pregueada e nessas preguinhas a gente tem um complexo de enzimas que vão permitir a produção do ATP. A gente acredita que vai ter possibilidade de falar isso com um pouco mais de detalhe, mas aqui, resumindo para vocês, olha lá, o processo da glicólise que acontece no citosol, que a glicose vai ser degradada e produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico que vai entrar na mitocôndria, ciclo do ácido cítrico é o ciclo de Krebs, né, que vai permitir aí a produção de algumas substâncias, principalmente de NADs e FADs, que são moléculas aceptoras de hidrogênio, aceptores importante para o processo final que vai acontecer na cadeia respiratória, que vai levar à produção de ATP. Eu estou vendo aqui que na apostila de vocês não tem nada disso, então só a nível de curiosidade mesmo, tá? Tanto é que essa daqui é a bonitona da partícula que vai ajudar na produção de ATP, que está na membrana interna, mas a gente vai deixar para falar dela, não agora, vamos deixar para falar dela num próximo momento que não está aqui na apostila de vocês, ok? Gente, ó, vamos combinar assim, faça o resumo dessa parte, dá uma boa estudada nisso. Nossa próxima aula, a gente vai falar daquilo que eu omiti hoje, que está aqui no meio, que fala do núcleo, que vai falar aí do processo de produção de DNA, RNA, proteína, mutação, tá? E numa nova gravação eu liquido esse assunto com vocês. Então, por hora, vamos combinar assim, estudar a apostila, estudar os slides, fazer um baita de um resumo, afinal de contas não é material novo, né? Vocês estão no 3º ano, isso tudo já é material que vocês já tiveram, tá bom? Beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima.